vai trabalhar conosco é, sobre a farmácia interna que nós devemos estimular. Então, Juscelino, a palavra lhe é concedida. Boa noite. Que bom mais uma vez estarmos aqui para falar de um assunto tão estimulante. Os nossos corpos conseguem produzir todos os elementos necessários para o seu equilíbrio, desde que ele seja estimulado da maneira certa, que ele seja nutrido da maneira certa, porque quando nós não fazemos a, o que tem que ser feito de maneira correta, o corpo não tem o estímulo correto para fazer o funcionamento dele de forma equilibrada. Então, hoje se fala, já pela ciência, que nós temos os dois cérebros. O cérebro em que é estimulado pelas ideias, pelas imagens, pelos estímulos cognitivos, e o outro cérebro que é o intestino, em que, de acordo com a alimentação, de acordo com os exercícios físicos, de acordo com o estado emocional, ele vai produzir determinadas substâncias que são neurotransmissores para o bom funcionamento da estrutura eh, cognitiva. Então, o que é que acontece? Muitas vezes nós não estamos dando para o nosso corpo o alimento correto, seja ele de natureza emocional, seja ele de natureza intelectual, seja ele de natureza física. E aí ocorre a escassez de determinados nutrientes, e esses nutrientes vão interferir na produção dos hormônios que deveriam ser produzidos em uma determinada quantidade, com o estímulo e com as vitaminas não sendo da dose correta, o corpo termina não produzindo a quantidade necessária para estabelecer um bem-estar. Então, é preciso que a gente tome consciência que o estímulo cognitivo, de forma correta, vai levar a uma produção de vários hormônios e neurotransmissores importantes para o bem-estar da função cerebral. Entre eles, nós destacamos assim a dopamina, a serotonina, a endorfina e a ocitocina, conhecido como hormônios da felicidade. E se nós não estamos produzindo direito esses neurotransmissores, esses hormônios, o corpo tende a não funcionar bem. A dopamina, por exemplo, que traz toda a força, a motivação, que dá a sensação do prazer, que estimula a memória, que fortalece o, a atividade motora. Se não tem a produção em quantidade, logo o indivíduo começa a ter uma, uma, uma baixa energia para ter estímulo para fazer as coisas. Então, é preciso que estejam estimulados da maneira correta. Muitas pessoas estão buscando repor por fármacos, por reposição hormonal, por reposição química, quando o corpo
sendo estimulado da maneira correta, na intenção e pelo tempo necessário, vai produzir tudo isso sem precisar de interferência externa. Ok? Então, para a gente ter a motivação, né, trazida pela carga da dopamina, né, e ter o prazer do que estamos fazendo, nosso humor vai ser regulado pela serotonina e as funções cognitivas, como aprendizado, memória, serão estimuladas a um nível de normalidade que faz com que nós tenhamos muito mais disposições a aprender coisas novas, a fazer coisas novas, e o cérebro, desse jeito estimulado, ele tem uma plasticidade maior, ele cresce, ele renova-se, em vez de envelhecer, certo? E a endorfina atua como um analgésico natural, reduzindo o estresse e a dor. Muitas vezes nós, por estarmos em num loop de preocupação, não produzimos a endorfina na quantidade certa e os radicais livres são liberados na corrente sanguínea e quando chega nas articulações a gente sente muita dor. Por quê? A serotonina não está sendo, ou a endorfina não está sendo produzida em quantidade suficiente para trazer essa essa função de baixar os níveis dos radicais livres e trazer um conforto, um bem-estar ao corpo, certo? Já a ocitocina, que é conhecida como o hormônio do amor, tem uma influência positiva, certo, na memória e no aprendizado. Como é que eu consigo estimular a produção da ocitocina, já que é o hormônio do prazer e do amor? Um abraço de uma pessoa querida, a convivência com pessoas que nos traz alegria, pensamentos positivos, a meditação saudável, uma alimentação equilibrada para que o corpo tenha os nutrientes necessários para que funcione corretamente todos os seus órgãos, certo? Porque aí nós vamos verificar na, que todos esses hormônios e neurotransmissores, além de trazer todos esses benefícios, né, também desempenham um painel na cognição, convertendo-se em outros hormônios importantes. Então, com a estimulação correta, através de atividades que estimulam o aprendizado, que tragam desafios intelectuais na resolução de problema, que pode impulsionar a produção desses hormônios, ok? Promovendo, assim, toda a sensação de bem-estar, como alegria, motivação, e a prática regular de exercício também vai trazer ao corpo o estímulo necessário para produzir esses hormônios. Logo, então vamos fazer aqui uma avaliação. Dopamina está ligada aqui, a motivação, a recompensa, a prazer, aprendizagem, memória e o controle motor. A serotonina, a regulação do humor, do sono, do apetite, da função cognitiva e em relação à memória, a reflexo e a flexibilidade mental. Já a endorfina entra como redução do estresse e da dor e dá uma sensação de bem-estar. A ocitocina está ligada ao aprendizado, à memória, à socialização e ao apego. E a pregnolona, que é um conversor em outros hormônios importantes, incluindo o DHEA, a progesterona, o estrogênio, testosterona, cortisol e também influencia a cognição.
Então, se não tiver produzindo isso direito, o corpo em deficiência vai funcionar mal. E a forma de nós estimularmos essa farmácia interna, porque isso funciona como medicamentos para estimular ou inibir determinadas situações no corpo, né? Para que a gente não precise usar fármacos externos ou produções químicas, a gente precisa o quê? Estar sempre buscando um aprendizado contínuo para manter o cérebro em atividade de produzindo sinapses a partir do momento de quando observa uma coisa, quando aprende uma nova linguagem, aprende a música, aprende a cozinhar, aprende a costurar. Isso são estímulos que vai fazer novas sinapses e o cérebro vai ativar novas áreas e mantém assim uma atividade intensa que não é cansativa e o cérebro em atividade mantém a produção dos hormônios e dos neurotransmissores em níveis normais. Ora, a outra coisa que nós podemos também fornecer ao corpo físico são as atividades físicas. O andar, o, o exercício de que exija força, que estimule a musculação, a atividade ao ar livre, tomar o sol, tomar atividade na praia, no campo, que mantenha o corpo em movimento, que até inclusive esse movimento vai ajudar aí agora o intestino nos seus movimentos peristálticos, aonde vai movimentar o bolo alimentar até ele se transformar em bolo fecal. E nesse movimento que ele faz do transitar do intestino, é ali extraído os ingredientes necessários para nutrir o corpo físico. Inclusive, a hidratação faz parte importante nesse processo, porque se não tiver uma boa hidratação no intestino, esse bolo fecal ele se resseca e ele não transita com facilidade, trazendo inclusive um desconforto. E quando esse desconforto quando esse bolo fecal é retido e não é desprezado num tempo devido, ali fica retido por um certo tempo, e aí vem o popular, que muita gente diz assim, quando a pessoa está zangada, de cara feia, está enfesado. Literalmente está ali retendo fezes, e aquelas fezes, quando o corpo precisa de água e não está devidamente hidratado, vai buscar lá no intestino água. E se o intestino está cheio de fezes, ele recontamina, ele vai contaminar, né? Ele vai devolver ao corpo essa água contaminada e a fezes fica ressecada. Por isso a necessidade de usar alimentos fibrosos, usar uma hidratação correta, fazer os movimentos para que o corpo, né, seja estimulado a fazer o trânsito do alimento até se transformar em bolo fecal e ser desprezado quando for necessário evacuar e limpar o intestino para que um novo bolo seja feito e assim faça o processo do ciclo natural de absorção de energia do alimento que o corpo traz. Ora, a outra coisa que também vai nos ajudar no estímulo da produção desses hormônios e desses neurotransmissores é a meditação. Porque na prática da meditação aumenta os níveis de dopamina e endorfina, além de promover um relaxamento e uma redução do estresse. Então, muitas vezes, o estresse do dia a dia, as preocupações, o ter que resolver, o ter que dar conta, tudo isso prejudica a produção desses neurotransmissores e desses elementos que nos ajudam a harmonizar o corpo
quando fazemos a meditação, relaxamos, levamos o cérebro a um estado de ondas cerebrais, em um nível que há um ajuste energético, emocional, psíquico e físico. Aí, então, você traz o bem-estar para o corpo. E uma outra coisa que antigamente se dizia muito e que hoje em dia caiu, poucas pessoas ainda usam, que era a prática de um hobby, de fazer algo que fosse prazeroso, justamente com alguma atividade que gerasse prazer. E aí era estimulada a música, um passatempo, o conversar com amigos, com familiares, aquele cafezinho no final da tarde, o bate-papo, podendo aumentar assim, a produção dos hormônios, o hormônio da ocitocina, que é o hormônio da felicidade. Quando você está estimulando a atividade que te dá prazer, o corpo produz mais ocitocina. E essa ocitocina vai trazer um relaxamento muscular, vai trazer um bem-estar emocional, porque interfere na química do corpo físico e o cérebro eh, se ajusta com essa química, tirando o estresse ou reduzindo os elementos estressores e traz, portanto, consequentemente, o bem-estar. E a outra questão, final de tudo, é a questão da alimentação. Precisamos ter uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, que possam favorecer justamente a produção desses hormônios e desses neurotransmissores, essenciais para a nossa saúde física e mental. Então, uma alimentação bem feita, né, vai trazer muitos benefícios. Tem, eu fiz algum tempo atrás uma palestra sobre a questão de um documentário científico que fala assim: você é aquilo que você come. Então, já Hipócrates dizia assim, que o seu alimento seja o seu melhor remédio. Ou seja, se você tem alimentos ricos em ferro, rico em zinco, rico em potássio, tudo isso vai fazer com que a química interna do corpo se equilibre e você não precisa fazer essa suplementação de outra forma. E quanto mais o alimento é equilibrado, a alimentação é equilibrada, mais o organismo necessita de suplementação externa. Certo que tem pessoas que não conseguem fazer a absorção correta, porque tem algumas deficiências de vitaminas que precisam ser suplementadas. Mas, se tiver uma alimentação correta, tiver o exercício, tiver a meditação, tiver uma atividade prazerosa, isso reduz em muito a necessidade da reposição através de medicações para trazer ao corpo o equilíbrio. Então, vejamos como nós podemos ativar essa farmácia interna que tem toda essa medicação que o corpo produz, justamente dando ao corpo aquilo que ele mais necessita: estímulo intelectual, neural, ok? Descanso, hidratação, alimentação correta e o sono. Tem algumas coisas que são remédios que a própria natureza nos fornece, que muitas vezes nós não a vemos como remédio. Então, vamos lá. Tomar sol é remédio, porque estimula a produção da vitamina D. Atividade física é remédio, porque na movimentação física vai estimular o organismo a eliminar toxinas pelo suor e ajuda a movimentação peristáltica do intestino para que o bolo alimentar faça o seu trânsito e possa ser retirado dele todos os nutrientes no processo digestivo, tá?
O sono é um santo remédio, porque na hora do sono o corpo relaxa, tem determinadas atividades dos órgãos internos que ocorrem justamente no período do sono. E esse período do sono traz uma reposição energética e o organismo reestrutura a sua química, fazendo assim com que no dia seguinte, após uma boa noite de sono, você acorde completamente refeito, disposto, cheio de energia, tá? A outra coisa que é remédio é água. Água na medida certa, a hidratação que o corpo precisa, ela ajuda a dissolver químicos, dissolver elementos que estão dentro do composto alimentar, certo? Para que seja melhor absorvido pelas correntes sanguíneas, pelos vasos sanguíneos e seja conduzido aos músculos, aos órgãos e até o próprio cérebro. Quando você não se hidrata corretamente, o cérebro que está lá em processo de ação, de atividade altamente quente, a água que serve para hidratar e conduzir as sinapses energéticas entre os neurônios, não tem na hidratação, é prejudicado esse tipo de conexões neurais. E o cérebro desidratado causa confusão mental, causa eh, demência senil, causa enfraquecimento da memória, tudo causa enxaqueca, tudo isso por falta de quê? De hidratação. E aí a pessoa diz: não, eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar uma medicação, um analgésico para neutralizar a dor. Quando, na realidade, a dor, o cérebro está sinalizando, o seu corpo está sinalizando através da dor que tem algo errado. E uma das coisas mais comum, principalmente das pessoas com maior idade ou na melhor idade, é que não sente sede. E por não sentir sede, não se hidrata corretamente. Aí a falta da hidratação vai trazer outras consequências. O corpo vai sinalizar com dores musculares, nas articulações, com enxaqueca, confusão mental, com vista turva, tudo por falta de água, por má hidratação. A outra questão também é quando não alimentamos corretamente, por exemplo, o ferro é muito importante para dar vitalidade, atividade muscular. Então, uma pessoa começa a ter deficiência de ferro, ela começa a se sentir mais cansada, sem motivação e acha que digamos assim, avaliar que é preguiça, que é depressão, e na realidade é somente a falta do ferro, porque não está tendo essa reposição desse ferro na quantidade necessária. Aí o corpo vai fazer o quê? Vai diminuir o ritmo, vai levar para aquele estado de quanto mais lento, porque ele não tem energia para ser rápido, para ter uma resposta mais à altura dos estímulos, porque o ferro está faltando. Então, os músculos não estão devidamente alimentados, devidamente é, carregados desse elemento que é importante. A outra questão, quando a pessoa está muito triste, ela precisa de potássio. E aí, vamos lá, eu fiz logo quando eu estava conversando no início, né? Diz assim, quando nós comemos banana, estimulamos o potássio, é um dos estimulantes da dopamina, que é produzida no intestino. E a dopamina traz o quê? A alegria, traz o ânimo. Se você não está lá com os níveis de potássio em dia,
precisa comer banana. Aí a gente vê assim, na natureza, quem é que come banana? Macaco. Come banana todo dia. Você já viu algum macaco triste, deprimido? Tá todo mundo alegre, subindo, descendo, pendurando, pinotando. Por quê? Porque ele alimenta-se daquilo que lhe dá mais estímulo e que traz força, vigor à sua musculatura. Então, alimentar-se corretamente. Então, gente, não é comer muito, é comer pouco ou na quantidade ideal, surtido com todos os nutrientes que o corpo precisa. Então, folhas verdes, leguminosas, oleaginosas, carnes, peixes, aves, tá? Para quem usa ainda isso, ovos, verduras, legumes, feijões, fazer um mix de salada contendo grãos e folhas, mas o que ocorre é que precisa ter uma disciplina na hora dessa alimentação. Primeiro se come as saladas, depois se come os grãos, para, por último, comer as proteínas. Muitas vezes a gente faz o quê? Mistura tudo no prato, vai tudo misturar lá dentro, né? Então mistura logo no início. Mas não é bem assim. O organismo tem um nível de acidez para cada alimento, para digerir cada alimento. E a gente está falando aí da farmácia interna, que ela vai produzir o quê? Na quantidade certa, aquele ácido que vai produzir ou que vai auxiliar na digestão daquele alimento. Então, para doces é um nível, para salgados é outro nível, para legumes é outro nível, para carnes é o nível mais elevado de acidez que o estômago precisa atingir para poder digerir as proteínas de origem animal. Então, sejamos vigilantes. Vamos ver o que é que a gente está dando para o nosso corpo para se alimentar. A outra coisa em que a gente está falando de alimento, já que falando de alimento, é o que é que você tem alimentado o seu cérebro com imagens, sons, cheiros, emoções. Então, se eu estou lendo revistas ou notícias, jornais que têm textos que me leva a um estado de raiva, eu estou alimentando em mim uma energia raivosa, que essa raiva vai exigir que meus átomos vibrem em uma frequência que prejudica a produção ou ajuda à produção de hormônios, de elementos químicos que é prejudicial ao corpo. Então, se eu estou assistindo noticiário com notícias de violência, de tristeza, isso alimenta o meu imaginário e faz com que o medo, a fobia, seja estimulada de um nível tal que meu corpo deprime, ele diminui a produção de serotonina, de endorfina, de GABA, tá? De dopamina, e tudo isso sendo diminuído, logo o corpo também cai na sua dinâmica energética. E aí nós precisamos fazer o estímulo certo. Leituras edificantes, imagens belas, sons que tragam a harmonia, que devolvam o equilíbrio, que pacifique as emoções, tá? Que aí nós estamos falando de imagem, som, cheiro, né? Temperatura alta demais não é bom para o corpo. Temperatura baixa demais não é bom para o corpo. Por isso precisa
manter o corpo aquecido em um nível correto. E aí nós vamos falar, por exemplo, de gente que gosta de beber água congelada. Até que essa água seja aquecida pelo organismo para uma temperatura ideal para que ela seja absorvida e hidrate, você está queimando energias que poderia estar sendo utilizada para outras funções do corpo. Porque o que é que acontece? Quando a gente toma banho frio, por exemplo, é levado para as extremidades da pele, do corpo físico, na pele, o sangue para aquecer aquelas áreas que foi resfriada pela água fria. E nessa distribuição do sangue na periferia, lá faz o processo das trocas gasosas, tanto quanto de químicos que precisavam ser eliminados. Quando nós aquecemos, no suor, são expelidos produtos que são prejudiciais ao corpo, químicos que poderiam prejudicar as funções renais, por exemplo. Então, tomar o banho na temperatura certa, banho muito quente, vai fazer com que o corpo busque esfriar internamente. E nessa busca de resfriar internamente, acumula-se, condensa-se gordura, condensa-se químicos que deveriam ser expulsos do organismo. Então, é preciso que equilíbrio, equanimidade, nada em excesso, nada em escassez. A linha do meio é que é o benefício que nós devemos buscar, ok? Então, era isso para hoje. Agradeço a todos o carinho e a atenção e que nós tenhamos esse cuidado de fazer com que a farmácia interna produza medicamentos naturais, ou seja, hormônios, neurotransmissores, que estimule o bem-estar do organismo, inibindo assim a liberação de radicais livres, de químicos que podem nos prejudicar. Ou seja, se eu como algo que é muito ácido, ácido com ácido, o meu organismo precisa de algo alcalino para poder reequilibrar. Então, precisa tomar esse cuidado. Então, nada de excesso com condimentos, comida muito apimentada, muito condimentada. Presta atenção no seu organismo, que ele vai dizer aquilo que é saudável, que ele aceita bem, e aquilo que não é saudável. Então, certas combinações de temperos nem sempre traz ao organismo um bom funcionamento gástrico. Então precisa, aí tem uma certa azia, porque não sabe o que foi que comeu. Misturou páprica, sal, pimenta cominho, misturou com azeite, manteiga, a gordura poliinsaturada, fez uma mistura danada. Aí o estômago vai, meu amigo, vai ter vai ter sim azia, vai ter excesso de acidez. E aí o corpo vai reclamar. Por isso que a natureza nos dá os diversos sabores. Nós devemos experimentar os amargos, os azedos, os doces, os acridoces, certo? Porque na natureza está tudo em níveis de equilíbrio. Nós é que precisamos fazer as associações dos alimentos certo para poder equilibrarmos e assim desfrutarmos de uma vida saudável, feliz, sem precisar buscar químicos para trazer ao corpo aquilo que ele já produz naturalmente. Então, sejamos felizes, sejamos gratos ao universo pela oportunidade de estarmos reencarnados e cuidemos bem desse veículo que é o nosso meio de comunicação, de interação com essa natureza pródiga que nos deu o universo. Gratidão
Boa noite a todos. Gratidão, Jucenã. E ó, é um dos melhores remédios aqui para o idoso. Isso. Vamos se hidratar.